Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar uma planilha, sobre o calendário de manejo para rebanhos comerciais. Então essa planilha ela vai dizer quais são as práticas que devem ser realizadas no mês que está vigente. Então, por exemplo, nós temos aqui o mês de janeiro. O mês de janeiro, quais são as práticas que devem ser realizadas no mês de janeiro, tá? Então, a estação de monta, o mês de janeiro seria o último mês da estação de monta, né? Mês de janeiro seria o último mês da estação de monta. É claro que a estação de monta ela varia muito de região para região e varia muito de quando foi o início das chuvas, né? A estação de monta ela deve começar após uma boa chuvada para ter capim, para a vacada entrar em cio, né? Então, considerando que a estação de monta começou em outubro, novembro, aí ela começou em outubro e se estendeu até novembro, dezembro. O último mês da estação de monta seria janeiro, tá? Então, janeiro é o último mês para a estação de monta, isso tratando de rebanho de cria, né? É lógico. Também em janeiro, fazer as vacinações contra clostridiose, contra leptospirose, vacinação contra IBR e BVD, isso é lógico para vacas, né? Vacinação contra a raiva, e seriam essas as práticas que são realizadas no mês de janeiro. Pessoal, esse material é inteiramente gratuito e eu vou mandar para você inteiramente gratuito. Esse material não foi eu que desenvolvi, o material é desenvolvido pela Embrapa. Esse material é inteiramente gratuito, não estou vendendo, é um material gratuito. Eu vou deixar até o link aí para você baixar, ou você manda um e-mail para mim que eu mando gratuitamente para você, tá? Esse material, um material inteiramente gratuito. Fevereiro, o que tem em fevereiro? Gado de cria nenhum, vacinação contra a brucelose, bezerras entre 3 e 8 meses de idade, né? A brucelose é uma vacinação que só é feita em bezerras. Vacinação contra clostridiose nos outros lotes, leptospirose, IBR, BVD, vacinação contra a raiva, vermifugação, tá? E mais nada aqui no mês de fevereiro, ok? Mês de março, diagnóstico de gestação para o rebanho de cria, para as vacas, né? 60 dias aí após o final da estação de monta, tá? Descarte de matrizes vazias, improdutivas, já para entrar no período seco, já com o rebanho com a menor quantidade de vacas, né? Você não vai precisar suplementar a vaca seca, você já vai descartar suas matrizes para substituir por novilhas de maior potencial produtivo, né? Então aqui você faz o diagnóstico de gestação em março, já descarta as matrizes em março também, e assim vai. Então nós temos aqui vacinação contra clostridiose também em março, leptospirose, IBR-BVD, vacinação contra a raiva, tá? Vermifugação e a pesagem dos bezerros que foram desmamados, tá? Também temos aqui a vacinação contra clostridiose para os animais de sobreano, vacinação contra leptospirose, fêmeas e machos, vacinação contra a raiva e a pesagem dos animais de sobreano. Abril, não tem nenhuma prática. Maio, vacinação contra a diarreia neonatal em novilhas, para aquelas que têm parto para julho. Vacinação contra a fitose, seguir o calendário oficial de cada região, né? Cada região tem o seu calendário. Na desmama também, vacinação contra a fitose, seguir o calendário oficial de cada região. Controle de mosca do chifre, vermifugação, a pesagem de bezerros, vacinação contra a febre aftosa também para o lote pós-desmama, seguir o calendário oficial, controle de mosca do chifre também e vermifugação nos animais pós-desmama. Vacina contra a fitosa nos animais de sobreano, seguir também o calendário oficial, controle de mosca do chifre nos animais de sobreano, início das águas, né? E a vermifugação também até os 24 meses para os animais de sobreano. Junho, vacinação, transferência das matrizes para o piquete maternidade, para aquelas que têm parto em julho,
vacinação contra diarreia neonatal e novilhas para aquelas que têm parto em julho e agosto, vacinação contra diarreia neonatal de vacas para aquelas que têm parto em julho. Mais nada para junho. Julho, você vai transferir as matrizes para a piquete maternidade para as vacas que têm parto para agosto, vacinação contra a diarreia neonatal de novilhas para aquelas que têm parto para agosto e setembro, e vacinação contra a diarreia neonatal de vacas para aquelas que têm parto para agosto. Tá? Já a questão de nascimentos, né, vai começar a ocorrer a estação de nascimentos aqui. Observar a injeção de colostro dos bezerros, deve ser feita no máximo até 6 horas após o parto. Cura do umbigo com iodo, ou algum produto comercial que seque esse umbigo para facilitar a cicatrização desse umbigo. Identificação dos animais com brinco, ou tatuagem, ou com marca-fogo. Controle de carrapato, no lote 1, nos lotes, controle de carrapato para os animais a-desmama, e nos animais pós-desmama também fazer a vermifugação. Controle de carrapato dos animais de sobreano, e a vermifugação também até os 24 meses dos animais de sobreano. A vermifugação é começo, meio e final do período seco, né? Então julho seria o meio do período seco. Agosto, transferência de pasto das matrizes para o piquete maternidade para quem tem parto para setembro. Vacinação contra a diarreia neonatal de novilhas para quem para em setembro, outubro. Vacinação contra a diarreia neonatal de vacas para quem parte em setembro, para quem para em setembro. Nascimentos, injeção de colostro, a bezerrada que nasceu agora, injeção de colostro, a cura do umbigo com iodo, identificação, controle de carrapato, agosto, e controle de carrapato também em agosto para os animais de sobreano. Setembro, já é para fazer o exame endológico nos touros. A estação de monta começa em outubro, então fazer o exame endológico nos touros para ver quais touros estão aptos ou não, então qual touro está apto para monta ou não. O exame endológico atesta aí a qualidade do reprodutor, qualidade de sêmen, aprumo, se o animal está apto ou não para a monta. Então o exame endológico deve ser feito sempre antes da estação de monta, né? Para dar tempo para você comprar touros, para você descartar e comprar outros touros se for o caso. Transferência de matrizes para a piquete maternidade para aquelas que parem em outubro. Vacina contra a diarreia neonatal para as novilhas para quem parem em outubro. Vacina contra a diarreia neonatal para as vacas para quem parem em outubro. Injeção de colostro dos animais que nascerem em setembro. Tratamento de umbigo dos animais que nascerem em setembro. E identificação dos animais que nascerem em setembro. Controle de carrapato também, os lotes 1 e 2 para os animais na desmama. E controle de mosca do chifre e vermifugação para os animais também pós-desmama. No sobreano, vacinação contra a leptospirose, fêmeas e machos. Vacinação contra IBR-DVD, fêmeas e machos em reprodução dos animais em sobreano. Controle de mosca do chifre, final das águas, né? O controle de mosca do chifre é início e final das águas. Controle de mosca do chifre, se você não assistiu minhas aulas aí sobre controle de mosca do chifre, controle de carrapato, brucelose, eu tenho uma aula sobre toda a parte de manejo sanitário, controle de carrapato, controle de verminose, o que é brucelose, o que são clostridioses. Tenho uma aula sobre toda essa parte de manejo sanitário. Eu tenho uma aula explicando como fazer a vacinação dos animais, as boas práticas da vacinação. Então eu tenho também aulas completas sobre o manejo sanitário dos animais, tá? Controle de mosca do chifre, controle de carrapato e vermifugação em setembro, que seria a última dose aí do vermífugo, começo, meio e final do período seco. Outubro, iniciando a estação de monta, para quem vai iniciar em outubro. Os nascimentos aqui é o último lote, né? Os animais vai fazer o mesmo esquema, injeção de colostro, observar a injeção de colostro, tratamento de umbigo, identificação. E seria só isso. Novembro seria o segundo mês da estação de monta, seguir um calendário oficial para a aftosa, né? Vacinação de aftosa, seguir o calendário oficial para a aftosa, também seguir para todas as fases, né? Cria, recria, engorda, animais de ano, sobreano, fazer a vacinação de aftosa, seguindo o calendário oficial. Dezembro, eu entro aqui no terceiro mês da estação de monta, fazer as vacinações de clostridiose, leptospirose, BR-DVD e vacinação contra a raiva, E seria isso. Então,
Aqui tem um cronograma para você seguir, né? Você pode imprimir esse quadro, colocar, você pode fazer um quadro grande, e você pode organizar a sua produção. Aqui tem as orientações gerais, o exame hidrológico, que é realizado nos touros até 30 dias antes da estação de monta. Tem por finalidade avaliar as condições reprodutivas do touro para determinar se o mesmo está apto a acasalar e a fecundar as fêmeas. Diagnóstico de gestação, realizado após 30 dias da última inseminação ou retirada do touro de repasse, auxilia na organização da época de parição. Estou explicando o que é cada uma, né? Descarte de matrizes, pode ser descartada novilhas que não emprenharem, vacas que falharem pela segunda vez. Transferência de matrizes para o pasto maternidade. Por que fazer isso, né? Transferir as matrizes até 30 dias antes do parto. Tem muito produtor que não gosta do pasto maternidade, fazendas muito grandes, né? Porque tem muito produtor que não gosta do pasto maternidade. Tem muito técnico também que não recomenda que se transfira vacas para o pasto maternidade. A vaca está no momento, os ligamentos dela estão bem relaxados já, bem para que o bezerro passe. Então a vaca ela está com um andar muito inseguro, e você fazer uma transferência de vacas assim, de um pasto muito longe, né, para um pasto maternidade que está muito longe do pasto que a vaca está, pode gerar um certo desconforto na vaca. Além disso, quando você transfere a vaca para o pasto maternidade, você está mudando um pouco, você está mudando a hierarquia do lote que ela estava, tá? Então você está misturando vacas que estão perto de parir, e ela não está acostumada com aquelas vacas, ela foi sempre criada naquele lote de vacas que ela estava. Então isso pode gerar alguns problemas aí em relação a se efetivar a hierarquia dentro do lote, tá? Isso pode gerar um certo estresse nas vacas. Então tem um produtor que prefere não ter esse pasto maternidade, prefere que a vaca ela venha parir no próprio pasto, no próprio piquete que ela está ali sendo manejada com as outras vacas, por esse problema. Primeiro, porque a vaca está com os ligamentos muito frouxos, e aí vai dificultar a transferência para o pasto maternidade. E segundo, porque vai afetar essa hierarquia, porque está formando um novo lote, né? Injeção do colostro, é fundamental ingerir o colostro, né? O bezerro precisa ingerir o colostro, no máximo 6 horas após o nascimento, para que ocorra a transferência de imunidade da vaca para a cria. Então o bezerro nasce sem defesa nenhuma, a vaca ela passa a imunidade para o bezerro através do seu colostro. Todos os anticorpos que a vaca tem, ela transfere para a cria via colostro, só via colostro. A vaca não passa imunidade para a cria via placenta. Então o bezerro nasce desprovido de qualquer defesa, de qualquer anticorpo, e ele vai adquirir todas as suas defesas ingerindo colostro. Quanto mais rápido ele ingerir esse colostro, melhor, porque ele vai ter uma absorção melhor desse colostro, tá? Após 24 horas, a absorção dos anticorpos que tem naquele colostro é praticamente zero. Então, quanto mais rápido esse bezerro mamar após o parto, melhor. Esse vaqueiro responsável pela maternidade deve observar esse bezerro ingeriu o colostro, observando o teto da vaca. Tem uma aula sobre gado de cria que eu falo sobre isso, só você procurar aí. Tratamento de umbigo é fundamental, né? Então o umbigo é importante porta de entrada para as infecções oportunistas, além do risco de infecções por larvas de moscas. Então é importante você fechar esse umbigo, que é uma porta de entrada. É fundamental, portanto, que o tratamento seja realizado o mais breve possível. O umbigo deve ser cortado na medida de 2 dedos e mestre solução de produtos antissépticos com álcool iodado 10% ou produtos similares até a completa cicatrização. Como medida preventiva contra miíses, podem ser indicados endectocidas conforme a orientação, tá, de um veterinário, tá? Então é isso aí. O tratamento de umbigo ele pode ser fundamental para você fechar essa porta de entrada, aí, que o umbigo é a ligação do bezerro com a placenta da mãe, né? Então ele recebe todos os nutrientes ali via umbigo. Quando o bezerro nasce, rompeu aquelas veias ali, e ali é a porta de entrada para a bactéria. Então a bactéria ali vai causar um estrago terrível. Quanto mais rápido você fechar essa porta de entrada, melhor. Existem produtos aí como o iodo, ele seca esse umbigo, ele é germicida, ele fecha essa porta de entrada. A identificação é importante, a identificação é fundamental para o controle zootécnico dos animais, né? Assim também como a pesagem, para você avaliar o ganho de peso dos animais. Controle de mosca do chifre, fazer no começo e final das águas. Olha lá, a infestação mais elevada para mosca do chifre são observadas principalmente em animais da raça cruzamento de origem europeia, né? Os animais cruzados com raças europeias são mais susceptíveis. A decisão do momento mais indicado para o controle da infestação deve considerar a infestação de encontro pelos animais seja capaz de interferir no consumo dos alimentos.
Recomenda-se realizar 2 tratamentos estáticos, ou no início das águas, setembro, outubro, e outro no final das águas, entre abril e junho, podendo esse coincidir com a etapa de vacinação contra a fitose. Então, o início das águas, controle tático é feito de controle de mosca do chifre, é feito no início das águas e final das águas. Eu tenho uma aula sobre mosca do chifre, é só você procurar aí que você vai achar, que eu falo tudo sobre mosca do chifre, os métodos de tratamento, qual os principais formas de você tratar, de você controlar a mosca do chifre, tá? Controle de carrapato também, eu tenho uma aula completa sobre controle de carrapato. Vermifugação também, eu tenho uma aula completa sobre vermifugação, tá? As principais vacinas e aqui as principais categorias. Essa planilha aqui é gratuita, é só você mandar um e-mail para mim. Eu quero a planilha calendário de manejo do rebanho comercial, é gratuita, não foi eu que fiz, é um material da Embrapa e vai de graça para você. Estou apenas divulgando para facilitar a sua vida, ok? Esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional. Eu vou deixar aqui o link, eu vou ver se eu consigo deixar o link dessa planilha aqui, já para você clicar e baixar de graça, nem precisa mandar e-mail para mim, essa é de graça para você, não foi eu que fiz. Que Deus te abençoe, seja próspero, Deus abençoe sua fazenda, sua família, fique com Deus e até a próxima aula.